Hoje a gente vai ter 3 jogos na Série B, meu irmão. São 6 times entrando em campo e 6 times que estão querendo o acesso, estão ali no bolo. Ponte Preta e Avaí, Novo Horizontino e Goiás e Operário e CRB. Todos esses jogos são confrontos diretos e inclusive pode ter mudança no G4 da Série B hoje, tá? Tem time aí que pode terminar dentro do G4. Vamos ver os favoritos para esses 3 jogos agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Tamo de volta aqui no Torcedorismo nesse domingão aí, cara. A Série B tá comendo solto, tem muito jogo acontecendo, né? A gente tá na última rodada do primeiro turno, a 19ª rodada. Já foram 4 jogos nessa 19ª rodada. Hoje a gente vai ter mais 3 jogos, né? A gente vai falar aqui de Ponte Preta e Avaí, Novo Horizontino e Goiás e Operário e CRB. Todos esses 3 jogos são confrontos diretos, pensando ali no acesso, por que não? Tem time que tá um pouco ameaçado de rebaixamento, mas a gente vai conversar sobre isso, até porque a Série B tá muito achatada, né? Tem time pensando em não cair, mas também sonhando em subir, né? Tá todo mundo muito próximo do G4 ainda, né? No final do primeiro turno, para você ver o equilíbrio, né? Se você não me conhece, eu sou o Diogo Cunha, cara, esse é o canal Torcedorismo e você é muito bem-vindo, seja pela primeira vez ou sendo você meu inscrito assíduo aqui, seja bem-vindo de volta. O importante é que você deixe a sua curtida nesse vídeo porque tá me ajudando demais. E se você não é inscrito, se inscreve, cara. Dá uma confiança pra gente, pro canal aqui. A gente acabou de bater 51 mil inscritos. Foi muito rápido que a gente bateu 51 mil. A gente acabou de bater 50, já tá com 51 mil. Vamos rumo aí aos 52 mil. Então ajuda o nosso time que tá crescendo muito rápido. Cada vez mais gente acreditando aí no trabalho. Então vamos junto, muito obrigado. E vamos falar logo desses jogos, né? Vamos começar por Ponte Preta e Avaí. Jogo às 16 horas. Ponte Preta vindo de derrota, né? Acabou perdendo para o Sport na última rodada, não conseguiu ser muito efetivo, se defendeu muito, foi bem ali no início do segundo tempo, mas depois disso acabou tendo que se recuar demais. É realmente um time que tem feito a sua grande força jogar no Moisés Lucarelli, né? Hoje a Ponte Preta está com 23 pontos somados na tabela, né? Acabou dando uma atrasada ali pensando em acesso, né? Aquela derrota para o Paysandu e agora essa derrota para o Sport, ambas fora de casa. O time então nesse momento está preocupado um pouco com a zona do rebaixamento, são 4 pontos para o Z4 nesse momento, tá? E são 6 pontos para o G4, vencendo hoje ficaria 3 pontos, então por que não sonhar com acesso à Ponte? Sim, pode sonhar, o time tem se ajustado, mas precisa jogar melhor fora de casa, né? Mas o jogo hoje é dentro de casa, é em Campinas, e o Nelsinho tem problema para esse jogo, tá? Não vai poder contar com o Pedro Rocha, goleirão que foi expulso no último jogo, né? E o Matheus Silva, que tá suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o zagueirão, então, desfalques na defesa da Ponte pro Nelsinho Batista resolver, tá? Mas tem notícia boa também, né? Rapaziada ali do departamento médico da Ponte liberou o Gabriel Risso, né? Lateral esquerdo, e também o volante Emerson Santos, além de Gabriel Novaes. Sim, você, torcedor da Macaca, Gabriel Novaes está de volta, tá? Ele que era o principal artilheiro da Ponte, né? Antes de se machucar, ele passou por uma cirurgia no braço, né? Ele fraturou o braço, acabou precisando passar por uma cirurgia e ele vai ficar à disposição, deve começar no banco de reservas, né? Já não joga há muito tempo, né? Ele fez 4 gols nessa temporada, era o artilheiro na época que ele se machucou, né? Então é um atleta muito importante para a Ponte, que vai sentir paciência com ele vai sentir essa volta, vai retomar aos poucos aí o ritmo de jogo, mas é um atleta que tá vindo uma temporada muito boa e pode ajudar muito a Ponte Preta aí nesse segundo turno. A Ponte Preta, cara, que vem de 5 vitórias consecutivas jogando em casa, desde que Nelsinho Batista chegou. A Ponte Preta venceu todos os jogos, e não vencendo assim, 1-0, não, tiveram jogos difíceis, mas a Ponte geralmente foi soberana, né? No geral ali, ela foi soberana nesses 5 jogos e ganhou ali realmente com folga a maior parte desses 5 jogos. Então a Ponte tem sido um mandante assim espetacular desde que Nelsinho Batista chegou, com 100% de aproveitamento. Já o Avaí, cara, o Avaí não vence nenhuma partida há 8 rodadas na Série B, meu irmão. São 8 rodadas, era o líder antes dessa derrocada. E aí, desde que assumiu a liderança, não venceu mais ninguém, né? E tá a 6 pontos da zona do rebaixamento. Quem diria a gente falando de zona do rebaixamento para Avaí? 6 pontos ainda é muita segurança, né? Tá pensando mais em acesso, tá a 4 pontos do G4.
poderia estar mais próximo do G4, poderia ter vencido o Botafogo na última rodada, né? Mas teve ali, eu reclamo muito, né? O time do Avaí tomou um empate aos 52 do segundo tempo num escanteio que não era escanteio para o Botafogo, a arbitragem deu para o Botafogo e desse escanteio acabou saindo o gol de empate. E cara, Gilmar Dalpozo ficou boladaço, reclamou muito da arbitragem, mas cara, o Avaí poderia ter feito mais, né? Nesse jogo, enfrentando o Botafogo, que nesse momento é um time muito frágil. Inclusive, a gente dava o Avaí como muito favorito nesse jogo, né? Mas para o jogo de hoje vai ser um jogo bem mais difícil, fora de casa. Tem problema também para esse jogo o time do Avaí para resolver. Igor e Pedrinho não estão aptos a voltar a jogar, ainda estão no departamento médico. E o Pagno Sat, zagueirão, tá suspenso, tá? Vai ser uma falta importante. O Pagno Sat ali é o xerifão da zaga do Avaí. Mas tem retorno, né? O William Maranhão vai voltar, ele que estava suspenso, deve voltar ali a titularidade. Zé Ricardo deve ficar no banco, então tem essa volta que é um alento. Mas o Pagno Sat, cara, ele vai ser um desfalque de peso ali na defesa do Avaí, que já não tá lá essas coisas nesse momento, né? O retrospecto histórico, tá? Desses dois clubes, um contra o outro, são 14 jogos, a Ponte venceu 5, a Avaí venceu 4, tivemos ainda 6 empates. Cara, a análise do jogo de hoje é uma análise muito simples, né? Ponte Preta é um time que aprendeu a jogar a Série B desde que Nelson chegou, o time evoluiu muito, mudou da água pro vinho. Como eu falei, precisa melhorar ainda os seus jogos fora de casa? Sim, mas, cara, dentro de casa é um time avassalador. O Avaí tem tido dificuldades na Série B, porém, o Avaí tem jogado melhor os seus jogos fora de casa, quando não precisa propor o jogo, quando o Avaí pode ser reativo, ele tem jogado melhor. Fez ótimos jogos aí recentes fora de casa, como o jogo contra o Vila Nova. O Avaí foi muito bem, então ponto de atenção nisso. O Avaí tem feito jogos muito bons fora de casa, apesar de não ter conseguido vencer nenhum deles. Mas a Ponte tem feito excelentes jogos em casa e por isso a Ponte é favorita para mim com 3 raios contra 2 do Avaí. Não vejo assim um favoritismo exacerbado para a Ponte por conta desse retrospecto recente do Avaí de fazer bons jogos fora de casa. Mas a Ponte está avassaladora no Moisés Lucarelli, né? Novo Horizontino e Goiás, jogo às 6h30, né? O Novo Horizontino, que é o novo vice-líder da Série B, assumiu essa posição na última rodada, quando venceu o Santos e empatou já nessa rodada. Então o Novo Horizontino tem a possibilidade de ficar a 1 pontinho de distância do Santos e, cara, já estava na briga pelo título, diminuir para 1 ponto, meu irmão, tá muito na briga pelo título, né? Então o Novo Horizontino aí surpreendendo muita gente. Eu falei que o Novo Horizontino era um time forte desde o início, mas tá aí brigando por título. Por essa eu não esperava não, tá? Vou ser bem sincero. Estamos ainda na metade da Série B e tudo mais, mas mesmo assim a gente tem que valorizar a campanha que o Novo Horizontino vem fazendo. O time está a 8 jogos sem perder nenhumzinho, venceu 4, empatou 4, por isso chegou ali, deu essa arrancada até a vice-liderança. É o melhor visitante de toda a Série B, tá? O Novo Horizontino tem carregado esse título aí de ser o melhor visitante entre os 20 times da Série B, mas em casa, que é o caso de hoje, né? Teremos esse jogo aí em Novo Horizonte. O Novo Horizontino vai receber o Goiás. É o 4º pior mandante. Tem um retrospecto como mandante péssimo. De 8 jogos só venceu 3, né? Quando o time... É aquela história do Avaí também, que tem jogado melhor fora de casa. Quando o Novo Horizontino precisa propor o jogo, né? Geralmente, quando você recebe os times em casa, os times que visitam vêm mais atrás, né? Mais reativos, se defendendo, procurando um contra-ataque, e aí o Novo Horizontino tem que ir para cima, a torcida cobrando. O time tem tido mais dificuldade de conseguir os seus resultados. Joga melhor quando fica ali no contra-ataque, quando é um time mais reativo. Então, a gente pode esperar um pouco de dificuldade do Novo Horizontino nesse jogo de hoje. Para esse confronto, o Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino, tá aí já há 2 temporadas, tá indo muito bem, né? Ele tem o Marlon suspenso, não vai poder jogar, né? Não tem condições, né? Nenhuma, né? 3º cartão amarelo. O Vitinho, o César Martins e o Raul Prata estão machucados, seguem no departamento médico. Todos esses jogadores, esses 4 são desfalques, mas tem volta também. Sempre tem uma boa notícia aqui, né? O Patrick tá de volta para a zaga ali, vai reforçar o Novo Horizontino na zaga, que joga com 3 zagueiros, né? O Goiás, rapaziada, adversário aí do Novo Horizontino, tá numa fase oposta, né? Aquela eterna má fase do Goiás, né? O time desencaixou mesmo, né? Tá muito mal na Série B, vem oscilando muito. Nos últimos 10 jogos, cara, perdeu 5 e só venceu 3, teve ainda 2 empates.
o time vem mal nessa Série B, tem 4 pontos de distância para o G4, né? Não se distanciou tanto, isso é importante, mas não tem condições de chegar nessa rodada no G4, né? Então isso é bem ruim, precisa aí de pelo menos 2 rodadas para voltar à zona de classificação, vencendo 2 rodadas provavelmente. Na última partida, né, o Goiás, na última rodada, o Goiás não jogou, então tem um jogo a menos. Teve o jogo contra o Amazonas aí adiado, porque o Goiás jogou pela Copa do Brasil, acabou perdendo para o São Paulo no Morumbi, então vem aí, não vem descansado porque jogou na Copa do Brasil, mas vem aí com um jogo a menos do que a maioria dos adversários. Tem muita gente com jogo a menos, né, na Série B, mas o Goiás tem aí esse jogo a fazer. O Márcio Zanardi, né, técnico do Goiás, não terá Thiago Galhardo e Juninho, os 2 jogadores estão suspensos. O Thiago Galhardo é um jogador importante, não está naquela melhor fase da carreira, mas é um jogador importante sim para o Goiás, foi contratado recentemente para essa Série B, mas tem voltas importantíssimas que fizeram muita falta na última rodada. O zagueirão David Braz chegou aí do Fluminense já tomando conta da zaga. O Rildo, que foi expulso ali com 1 minuto de Goiás, né? O cara foi expulso contra o Guarani. E o Marcão, artilheiro do time na Série B. Todos esses 3 jogadores estavam suspensos e voltam ao time agora, né? Então, muito importante esses retornos para o Goiás no jogo de hoje, tá? O retrospecto entre Novo Horizontino e Goiás na Série B não existe, na verdade não existe nenhuma competição. Primeira vez que os dois vão se enfrentar, é o jogo de estreia entre Novo Horizontino e Goiás, e a gente pode entender esse jogo por diferentes ângulos, né? Se você for ver a fase do Novo Horizontino é o oposto da fase do Goiás. O Novo Horizontino tá aí muito bem, 8 jogos invicto, tá numa levada boa, é um time que mesmo quando joga mal é difícil de ser batido, tem tido muitos empates em casa, né? E o Goiás é um time que tem tido muita dificuldade de encaixar os seus jogos, e quando encaixa tá levando azar. Tá realmente na má fase, né? Aquela conclusão final do Goiás, né? O gol, né? O chute a gol, o último passe tem sido o que tá devendo, né? O Goiás tem até conseguido fazer jogos parelhos, né? Não é um time que está sendo atropelado, não é um time que está com dificuldade, por exemplo, de defender, mas é um time que está com muita dificuldade de criação e de chegar ao gol adversário, né? Tem tido essa dificuldade. No jogo de hoje, o Goiás não deve ficar atrás, tá? Então isso pode favorecer o Novo Horizontino, que, como eu falei, é um time que gosta de jogar de forma reativa. Então o Goiás não é um visitante normalmente que fica atrás, deve ir para jogo. E o desempenho do Novo Horizontino em casa me deixa com o pé atrás para dar muito favoritismo para o Novo Horizontino. Mas, indiscutivelmente, é um time que vem mais encaixado, taticamente é melhor. É um time que sabe a hora de atacar, é um time que se defende muito, é um time esperto, experiente. Então, para mim, o Novo Horizontino é favorito com 3 raios só contra 2 do Goiás. Paro esse momento para falar, se você vai no jogo, já sabe, né? Meu Instagram tá aqui embaixo. Já sabe a tradição. Se você não sabe, é a seguinte, meu irmão, tu filma lá, direto do estádio, a sua torcida, um gol do seu time, uma falta, tira uma foto se quiser, posta nos stories do seu Instagram e me marca, que eu vou repostar todo torcedor que me marcar direto do estádio, tá? Então essa é a tradição aqui, vou postar os seus stories pro Brasil inteiro ver, tá? E o último jogo de hoje, Operário e CRB, talvez seja o melhor jogo de hoje, tá? Um confronto direto que pode mudar o G4, por que não? Tem time ali muito perto do G4, o Operário está com 26 pontos nesse momento, né? O Operário que não vive uma fase das melhores, né? O Operário tem condição nesse momento de passar o Sport, por exemplo. O Sport está com 29 pontos na tabela, o Operário está com 26, só que o Sport tem 6 de saldo, né? O Operário tem 1. Teria que tirar muito saldo, teria que golear, ainda teria que torcer contra ali o Ceará, o Vila Nova e o Mirassol, que ainda vão jogar nessa rodada aí. Esses 3 times ainda não jogaram, então assim, tem possibilidade? Tem, mas é remota, né? Então são um confronto muito próximo. O Operário tem 26 pontos, o CRB tem 24 pontos e ambos têm o mesmo número de jogos, tá? Eles têm jogos a menos a fazer, tem jogos atrasados, os dois contra o Sport, é coincidência, né? O Sport precisa enfrentar o CRB e o Operário, então eles estão ali realmente empatados com a mesma condição, 26 pontos para o Operário e 24 pontos para o CRB. O CRB vencendo passa o Operário vencendo deixa o CRB bastante para trás, né? O Operário tem tido dificuldade também, né? Nos últimos 5 jogos, perdeu 2 jogos e só venceu 1, além de 2 empates. Venceu um único jogo nos últimos 5 jogos. É um time que não cruza uma boa fase, muito pelo problema que vem vivendo desde o início da temporada. Eu não acho que o Operário esteja em uma fase e esteja oscilando para baixo, porque o jogo do Operário é um jogo que tem que ser um jogo de erro zero e tem que ser
Meu irmão, teve a chance de fazer o gol? Faz. Por que eu tô falando isso, cara? Tem uma defesa especial. A verdade é essa. A defesa do Operário é uma coisa assim que precisa ser estudada por outros técnicos. Tomou só 10 gols em 17 jogos. Isso é excelente. Só 10 gols. Uma grande defesa. Mas o ataque é o inverso, né? É o inverso da defesa. O ataque fez 11 gols. Meu irmão, 11 gols, né? Então olha aquele saldo que tá fazendo a diferença do Sport, por exemplo, né? 11 gols é ridículo, né? Vamos falar a realidade. Até você, torcedor do Fantasma, sabe disso. Todo mundo sabe que o Fantasma passa por problemas no ataque, então tem que ter erro zero. E para tentar melhorar esse ataque, Rafael Guanais vai ter o retorno do atacante Maxwell, cara. Ele é o artilheiro do Operário na temporada, já fez 7 gols, ele estava afastado por lesão aí há algum tempo. Então é importante, né? Esse retorno é bastante importante aí pro time do Fantasma, né? Mas tem desfalques importantes também. Jaci, Joseph e Rodrigo Rodrigues não vão poder jogar. Todos eles estão suspensos nessa rodada aí pelo acúmulo de cartões, tá? Já o CRB, cara, tá numa fase diferente, tá? 6 jogos sem perder na temporada, 3 vitórias e 3 empates. Vem de empate contra Santos, empate contra Atlético Mineiro. A moral tá lá no alto do CRB. Dentro da Série B tem 5 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias e 2 empates, né? Empatou ali com Santos e Goiás em sequência, né? São 2 empates seguidos, mas o time do CRB cresceu muito, né? Tava mal, tava na ressaca ali do vice da Copa do Nordeste, mas agora o time voltou a crescer. Só que tem um porém, que eu falo já há um tempo, desde o ano passado eu falo isso, né? Torcedor regatiano sabe disso, né? Fora de casa o time deixa a gente com o pé atrás. O time não consegue ser igual como é dentro do Rei Pelé, né? É o 4º pior visitante de toda a Série B e não venceu ninguém ainda, meu irmão. Vai acabar o primeiro turno, essa é a última chance do CRB vencer um jogo no primeiro turno. São 8 jogos, perdeu 5 e empatou 3, né? Então o time realmente tem pecado muito nesses jogos como visitante. É por isso que não está no G4 nesse momento, né? A gente sabe que jogar contra o Operário em Ponta Grossa é muito difícil, né? A gente sabe que é um dos jogos mais difíceis. O Operário é um dos melhores mandantes aí do Brasil nos últimos anos, então é bastante difícil, é um grande desafio para o CRB. E a gente sabe que esse jogo entre os dois é crucial ali para os objetivos deles nessa temporada, né? Quem vencer se aproxima direto do G4 e o empate não é bom para ninguém, né? A gente sabe que o CRB vem pensando, dividindo um pouco essas atenções, né? Tá pensando em Copa do Brasil, também tá empatado o confronto contra o Atlético Mineiro, mas tá pensando também em acesso na Série B, e Daniel Paulista não deve poupar jogadores pro jogo de hoje, até porque a Série B é muito importante para isso, a menos que tenha algum jogador próximo de estourar, né? Tem desfalque, o Fábio Alemão tá lesionado, tá fora aí da temporada aí, deve ficar um bom tempo de molho aí, boa recuperação aí pro Fábio Alemão. Retrospecto histórico entre os dois clubes na Série B, são 8 jogos, o Operário venceu 3, CRB venceu 3, tivemos 2 empates, então hoje é o tira-teima, e o Operário é favorito. Já falo logo de cara, dou 3 raios pro Operário, 2 raios pro CRB. Eu acho que fora de casa o CRB cai muito, não venceu ninguém, muito difícil que o Operário perca esse jogo, né? Como eu falei, por conta da sua fortíssima defesa. Vamos ver se o ataque do Operário deixa a gente também com o pé atrás, né? Então eu dou ali 51% para o Operário, 49% pelos motivos de que eu acho o Operário com uma defesa muito sólida, e o time do CRB é um time muito veloz, né? É um time que gosta da velocidade para chegar no ataque, e o Operário sabe disso, deve se postar, deve botar uma linha de 5 ali atrás para tentar bloquear esses ataques pelas laterais que o CRB faz muito bem, encontra um Anselmo Ramon dentro da área, que é um artilheiro da Série B. Então deve marcar essa jogada. O Operário defesa muito forte, confronto da melhor defesa como artilheiro da Série B, né? Então bastante importante. Eu acho difícil que o CRB vença esse jogo, então para mim o Operário é o favorito. Então se você vai nos jogos aí, já sabe da nossa tradição, e também se inscreva aqui no canal para ficar sabendo de tudo sobre Série B. Ao longo dessa semana a gente vai falar muito sobre os números do primeiro turno. Ativa o sininho para receber todos esses vídeos especiais. Deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e